sejam bem-vindos. Começa agora um programa de fé e esperança, levando para você mais conhecimento da palavra do nosso Deus. E nessa noite em especial, aprenderemos um pouco mais sobre o livro do Apocalipse, em especial o capítulo 4 e o capítulo 5. Olá, que bom poder estarmos juntos mais uma vez e nessa noite poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o momento em que você tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com seus amigos e irmãos. E hoje, em especial, iremos dar continuidade à nossa série do livro de Apocalipse, aprendendo aí as grandes promessas de Deus contidas nesse livro e tirando os mitos, né, as pressuposições pré-estabelecidas a respeito desse livro, de que é um livro que narra tragédias, eventos terríveis. E, na verdade, eu quero mostrar para você que o livro de Apocalipse ele tem uma mensagem muito linda que fala ao meu e ao seu coração, trazendo uma mensagem aí de fé e esperança. E eu já quero poder mandar aí um meu abraço para você que já está conectado com a gente, não é isso? Marco Aurélio, dando aí o seu boa noite e desejando que Deus abençoe cada um de nós. Também o nosso boa noite para a Adriana, Adriana Barros, Adriano Max, o Douglas, o nosso amigo lá da Praia Grande, Manuel Barros. Manuel, Deus abençoe meu amigo, a Michele. A Michele está aqui sempre com a gente. Que Deus continue exatamente, Michele, tendo misericórdia de nós e ouvindo os nossos pedidos e as nossas orações, não é isso? O João Edson também está com a gente e hoje aqui a novidade é a Paula, né, Paula? Que Deus abençoe você, viu? Deus continue conduzindo a sua vida. Um abraço também, irmã Amélia. Que bom que você está conosco. A Tayla, parabéns mais uma vez pela sua decisão. Você, Paulinho, Deus continua conduzindo a vida de vocês. Grazi, que bom que você está aqui, viu? Graziele Ribeiro, que Deus abençoe você. A sua mãe, Jeane, né? Que Deus conduza aí a família de vocês também. A Paula está falando aqui. Hoje, minha mãe Elizabeth e eu pedimos oração por nossa vizinha, eu acho que é Rena, não é isso? Que está passando por dificuldade e está internada em caso grave. Para Sandra e o Laan. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Ok, Elizabeth e Paula, vamos estar orando por vocês, pela sua vizinha, pela Sandra, a gente já está orando aqui também, né? A Sandra e o Laan, que são os pais do Marcos, tá bom? Que é o marido da Michelle aí. Boa noite, Adriana. Boa noite, Jaqueline. Opa, boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda também. Maria Sandra Rodrigues de Souza, boa noite. Seja muito bem-vinda, tá bom? Deus conduza a tua vida, como sempre. A nossa professora Cida, seja muito bem-vinda mais uma vez. Que Deus abençoe você e toda a sua família aí, tá bom? Muito bem, povo de Deus, vamos se aproximar, se achegue mais. Esse é o momento de compartilhar a palavra do nosso Deus e hoje vamos tratar de um dos capítulos mais lindos do livro de Apocalipse, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. E você, hoje, através do texto sagrado, vai ter a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Você vai ter a oportunidade hoje de entrar na sala administrativa do centro do universo. Você vai ter a honra de poder entrar no céu, exatamente, na presença de Deus, em todos os lugares que você poderia almejar na tua vida hoje, através do texto sagrado, você vai perceber que o melhor lugar que eu e você possamos estar é na presença de Deus, tá bom? Muito bem. Quero mandar também um abraço muito especial aí para a irmã Angélica, né? Irmã Angélica, toda vez que eu mando uma mensagem para ela, ela fala assim: eu tenho que esperar alguém aqui para estar comigo, para me assistir. E hoje a Grazi está com ela, né, Grazi? Deus conduza aí vocês, sintam-se abraçados aí, para poder matar um pouco a saudade dos membros da Igreja do Limão aí, tá bom? Hoje eu tive a oportunidade de ver o Edson Jardim e a Sheila. Um abraço para eles também, viu? Muito bem, pegou a Bíblia, traga o texto sagrado, porque hoje você vai perceber quão bom é poder estudar a palavra do Senhor e perceber que eu e você somos bem-aventurados de fato, porque temos o conhecimento, o acesso à palavra de Deus. Nada mais tão lindo como ter a palavra de Deus bem presente em nossas vidas, não é isso? Muito bem, quero também mandar um abraço muito especial para o pessoal de Vitória. Exatamente, Vitória e Espírito Santo, que estão se inscrevendo no canal, estão mandando o seu alô. Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo aí, tá bom? Aproveitando, um abraço também para Rosivânia. Rosivânia, que Deus continue conduzindo a tua vida, tá bom? Muito bem, pegou a Bíblia, vamos para a palavra do nosso Deus e vamos deixar que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração nessa noite, porque o texto é um texto excelentíssimo. Feche seus olhos e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu nome, Pai, porque nessa noite, mais uma vez, o Senhor permite que, através do seu ato de bondade e misericórdia, cada um de nós temos aí a oportunidade de poder meditar no texto sagrado,
Obrigado, Senhor, pelo esse encontro que o Senhor proporciona a mim e aos teus filhos agora, para juntos celebrar o teu nome, para juntos estudar a tua palavra, para juntos aprender o teu querer para nossas vidas. Por favor, Senhor, seja bem-vindo ao nosso coração, seja bem-vindo ao nosso lar, que a tua presença, a presença dos anjos, seja algo vivo e eficaz em nossas vidas, que a partir de hoje, mais uma vez, tenhamos a oportunidade de manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Salva-nos, Senhor, para o teu reino, é que eu te peço por Jesus hoje e sempre. Amém. Muito bem, quero mandar um abraço aí para Oséias, né? Oséias alemão, Deus abençoe você, viu? Como sempre, meus amigos, temos o compromisso aqui de fazer com que eu e você possamos entender de forma clara e simples a palavra de Deus, o querer de Deus para mim e para a tua vida. Então, assim, abra a Bíblia e vamos entender um pouco hoje. E você vai ver que, na verdade, a palavra de Deus, ela tem um encanto muito grande, ela tem uma beleza raríssima, né? Que eu e você precisamos entender. Às vezes as pessoas complicam um pouco o texto sagrado, fazendo com que as pessoas acabem não dedicando a sua vida à causa do Evangelho, porque complica na interpretação da verdade. E hoje nós temos um compromisso aqui de trabalhar com isso, tá bom? Quero mandar também um abraço muito especial para Marleide. Marleide, seja muito bem-vinda, tá? Essa é a tua casa também, que Deus esteja aí tocando o teu coração. Sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. Abra comigo a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, e vamos ao texto sagrado. Lembrando para você que no último programa nós tratamos aí o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, onde fala das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E entendemos ali que aquelas igrejas, por mais que elas fossem simbólicas, representativas, ela representa o povo de Deus durante todo o período em que vivemos nessa terra, desde a morte de Cristo na cruz até o segundo retorno deles na nuvem do céu, para nos levar de volta para o lar. Muito bem, e agora nós vamos aqui estudar o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 e o capítulo 5 é cheio de novidade. Portanto, eu convido você, Adilson Madeira, abra a tua Bíblia aí, vamos examinar o texto sagrado, e aí você e eu vamos entender que a palavra de Deus realmente é um alimento diário, que nós devemos sempre estar nos alimentando da palavra de Deus para termos fé, para termos força diante da dificuldade. Patrícia Ribeiro está assistindo essa live lá de Portugal, que Deus abençoe você, toda a sua família também, tá? Seja muito bem-vinda, entre, a casa é sua, esse é o povo de Deus, congregando e se reunindo em qualquer lugar do mundo para compartilhar a palavra do nosso Senhor. Abriu aí a Bíblia? Apocalipse, capítulo 4 e o capítulo 5. Muito bem. Capítulo 4 começa de uma forma bem interessante, porque o apóstolo começa dizendo o seguinte: olha só, depois destas coisas olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Muito bem, aqui ele está dizendo agora que, depois de descrever o que passa no capítulo 2 e capítulo 3, ele vê uma porta aberta. É bem interessante você notar o conceito de porta no livro de Apocalipse. Por quê? Porque quando você vê uma porta aberta, e você lembra que essa é uma das promessas que Deus fez para a igreja de Filadélfia. Lembra disso? Lá, a porta que eu abro, ninguém mais fecha, que se eu fechar, ninguém mais abre. Nesse contexto aqui de Apocalipse, quando tem uma porta aberta e convida para que o apóstolo entre, significa que Deus está para revelar algo grandioso para o apóstolo, para mim e para você. Ou seja, possibilidades infinitas agora encontram-se à disposição do apóstolo, e agora ele começa a descrever tudo que ele está vendo. É interessante você notar que toda vez que a voz se dirige ao apóstolo, ela sempre se dirige de duas formas: como voz de muitas águas, como voz de muitas trombetas. Você sabe por que isso está aqui? Porque, na verdade, quando Deus dirige a uma pessoa, ele sempre dirige com o evangelho eterno, que é direcionado a todos os povos, língua, tribo e nação. Amém? É por isso que é de muitas águas, porque representa muitos povos. Se representa que todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que serão salvas por causa de uma única coisa. Sabe o quê? O evangelho em Cristo Jesus. É isso aí, vamos continuar lendo o texto, porque é muito interessante. Agora, no versículo 2, ele começa a narrar o que está acontecendo. Diz assim, olha, a irmã Sueli, pega a Bíblia aí, vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, vamos para o capítulo 4, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio,
e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Isso aqui é muito interessante porque eu e você precisamos entender agora, no contexto profético, que quando se trata do Novo Testamento, vem falando de não mais de reis, lembra disso, do reino de Judá, mas vem falando de imperadores que vêm dominando o mundo. Nós estamos falando aí da queda do Império Grego, certo? E vemos falando da ascensão do Império Romano conquistando o mundo, estabelecendo aí seu governo, sua forma de política, de governar e tudo mais. Então, olha só que interessante, irmã Selma e irmã Manuel aí na Praia Grande. Nesse momento, a Bíblia começa a tratar de um trono, não mais um trono terrestre, mas um trono universal. E é interessante você perceber que a palavra trono aparece 62 vezes no Novo Testamento e só no livro de Apocalipse aparece aí em torno de 45 vezes. Só no capítulo 4 aparece no texto original 14 vezes exatamente, mostrando a crise do governo universal envolvendo a humanidade. Nesse momento você vai ver aparecer bastante trono, 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 e aí você lembra, nós já estudamos isso em um determinado momento na nossa escola sabatina da lição passada, que quando também nos livros de Eli, lembra? A gente está estudando os livros de Eli, a gente estudou que quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, nunca mais um descendente de Davi sentaria no trono de Jerusalém até que o próprio Cristo reinasse sobre o universo. Amém? Você lembra disso, não é verdade? Então, isso é muito legal. Adailza Barbosa, seja muito bem-vinda. Estamos falando aqui de algo muito especial, que é o livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5. Vamos continuar lendo aqui. E aí você vê que quando ele começa a descrever a sala do trono do universo, ele não consegue descrever quem está sentado no trono. Você quer saber por que ele não consegue descrever? Porque ele está olhando diretamente para o próprio Deus e ninguém consegue descrever Deus em palavras. Sabe por quê? Quando o povo de Israel começa a ter esse contato direto com Deus, Deus se demonstra e se revela ao povo de diversas formas. Em cada forma que Deus se revela, ele não só apresenta de forma diferente, mas como ele se apresenta de forma diferente através do seu próprio nome. Lembra disso? Emmanuel, Miguel, El Shaddai, todas as formas que ele vem se apresentando para as pessoas, Yahvé, são formas que ele vem se revelando, mas a sua figura as pessoas não conseguem explicar. Teve uma época, e aí eu não sei se você lembra, mas se você não lembra, você pode conferir mais tarde no texto sagrado, na tua Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 10, quando o povo de Israel contempla Deus. É interessante que ele só consegue descrever o pavimento onde Deus está, mas ele não consegue descrever a pessoa de Deus. Sabe por quê? Porque para que o povo não criasse nenhuma imagem ou nenhuma estátua representativa de Deus, porque Deus ele não se limita em imagens. Lembra disso? Os 10 mandamentos falam que nós não devemos fazer imagem de escultura, semelhança de ninguém, nem prostrar, nem adorar e nem fazer culto. Entendeu? Esse princípio de adoração está também envolvido na própria revelação que Deus faz à humanidade. Isso é glória e é poder puro, não é verdade? Então, muito bem, então chega mais, pegue a Bíblia, compartilha, porque o texto sagrado hoje está sensacional. Ele continua dizendo, descrevendo ali a sala do trono, e ele vê claramente o arco-íris. E você sabe que o arco-íris é símbolo, sabe do quê? Do quê? Lembra? É símbolo da misericórdia de Deus em poupar a humanidade. Amém? Quando Deus está ali, direto da sala do trono, reunido ali, quem está presente é o arco-íris. É um memorial constante perante Deus do símbolo da misericórdia que ele tem para a minha vida e para a tua vida também. E aí ele começa a descrever a sala do trono, e é muito lindo esse capítulo. Eu vou tentar alcançar o máximo que eu posso aqui, tá bom? Então, olha só. E aí ele começa a dizer no versículo 4, aí, olha. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono sai relâmpago, vozes, trovões, diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são também os 7 Espíritos de Deus. Agora a atenção é chamada aqui para esse momento, porque naquele contexto onde ele está contemplando o trono de Deus, Adailza, olha só, ele vê 24 tronos e nesses 24 tronos, 24 anciões sentados com vestiduras brancas e com coroa na cabeça. É interessante você notar que o contexto original em que essa palavra está descrita, esses anciãos, não aparece a palavra ancião, mas presbíteros.
traduzido que essas pessoas, eles são representantes da humanidade. Tá? Toda vez que o texto descreve presbíteros, ele sempre se dirige aos seres humanos. Mas aí o que isso significa? Neste momento significa para mim e para você que um grande evento está para acontecer e está reunido ali perante esse trono todos os seres representativos do universo. Nesse momento, eu e você vê 24 tronos bem próximo do trono de Deus. E aí eu pergunto, mas quem são essas pessoas? Por que estão vestidos de branco e por que estão de coroa? A palavra coroa é Stefano, que significa aquele que consegue, que vence. Exatamente. E quando se trata de veste branca no contexto de Apocalipse, são pessoas que receberam um caráter novo, ou seja, vestidura branca significa um caráter branco. Lembra disso? Que quando Deus ele faz essas promessas às igrejas, ele também faz uma promessa a uma igreja de dar vestes brancas, lembra aí que é a igreja de Laodiceia? Vestiduras brancas, né, para cobrir a tua nudez? Exatamente. Essas pessoas que estão ali diante de Deus são 24 representantes da humanidade. Mas como é que a gente pode fazer esse paralelismo ou buscar na palavra de Deus base para acreditar nisso? Se você for comigo agora no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 51 ao 53, você vai ler exatamente no momento em que Jesus Cristo está morrendo na cruz do Calvário. A Bíblia descreve que quando Cristo está morrendo na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasga de cima e embaixo. Lembra disso? O cordeiro que estava para ser crucificado ali pelo pecados representante foge, lembra disso? E nesse momento há um terremoto e a Bíblia descreve lá no versículo 52 para 53, dizendo o seguinte: e muitos dos corpos dos santos ressuscitaram e foram vistos por muitos. Amém? É nesse momento em que Cristo morre pela humanidade, ele assume direito de representar eu e você. Amém? É bênção pura, não é verdade? Portanto, nós cremos, estou falando eu, e grande maioria de teólogos também, que esses 24 anciões são 24 seres que representam a humanidade. Nós não sabemos o número exato de pessoas que foram ressuscitadas quando Cristo morreu, mas entendemos que esses 24 estão ali ao lado do trono, vendo a obra da redenção se desenvolvendo para salvar a humanidade. Por que nós entendemos também que são seres humanos que estão ali representando? Esses anciãos, eles aparecem mais vezes na Bíblia, e nas vezes que eles aparecem, eles estão sempre com incenso para oferecer ao Cordeiro ali diante de Deus, né? Ou seja, aí você vai entender que oração, no contexto que incenso, no contexto apocalíptico, representa oração. Vamos continuar porque esse capítulo é muito lindo, tá bom? E aí, Jaqueline, Ivan, sejam muito bem-vindos, chegam mais, vamos aproveitar a palavra do nosso Deus. Eu quero mandar também um abraço especial aí para a Bruna, né, Bruninha? Bruna está assistindo com a gente aí, mandando um abraço para os seus avós. Muito bem. Vamos aqui ler um pouco mais. Lembrando que algumas pessoas distorcem um pouco esse texto, dizendo que as 7 tochas, que é aqui, ó, 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, eles trabalham para distorcer um pouco da questão do Espírito Santo. Eu quero lembrar para você que quando a Bíblia trata da questão de 7, ela quer dizer de completude, de perfeição, tá bom? Não exatamente em números exatos. Apenas quando vem descrevendo essa questão de números, aí você consegue entender de forma clara que realmente o número é fiel ao que está descrevendo. Mas quando ele usa em linguagem resumida, não muito dando muita característica ao elemento que ele atribui o valor numérico, significa que isso é representativo, entendeu? Então, Jaqueline Freire, seja muito bem-vindo. Alessandra Costa, que Deus abençoe você também. Vamos continuar? E aí ele fala o seguinte, olha, versículo 6 do capítulo 4 de Apocalipse. Adiante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono
e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas, olha só, diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Muito bem, vamos aproveitar um pouco mais para descrever isso aqui. Ele continua descrevendo a visão que ele está tendo do trono de Deus. Ele vê um mar de vidro bem grande, ele vê ali, além dos 24 anciões, além das 7 tochas, que representam os 7 Espíritos de Deus, ele vê também 4 seres viventes. E é interessante que ele consegue descrever a característica desses seres viventes. Né? Um rosto de águia, outro rosto de boi, outro rosto de homem. E ele vai descrevendo. E ele fala que esses seres são cheios de olhos e nunca tem descanso, nem de dia e nem de noite. Está sempre proclamando santo, santo, santo. Lembra disso? É muito interessante que quando o texto descreve que esses seres começam a louvar a Deus, algo muito interessante acontece. Todas as pessoas que estão ali, todos os seres, eles são movidos por um sentimento de adoração e agora eles fazem algo muito interessante, Joelma, Portugal. Olha só, nesse momento, Joelma, diz que os anciões tiram as suas coroas da cabeça e depositam aos pés do trono ali do ancião de dias. Sabe o que isso significa? Significa rendição voluntária. Eles entendem que eles existem pela vontade daquele que está sentado no trono, portanto, eles não é digno de reinar, mas eles entregam uma coroa para que aquele que está sentado no trono seja rei e soberano sobre a vida deles. Algo interessante acontece que no mundo atual, quando as pessoas querem conquistar um reino, eles avançam, dominam aquele rei e arrancam a coroa da cabeça daquele rei e põe na sua cabeça, mostrando que agora ele é o novo governante. Mas no caso do universo é diferente, no caso desse contexto da presença de Deus. Esses anciãos que estão ali, eles mesmos se rendem voluntariamente. Sabe o que isso significa? Eles entendem exatamente o propósito da existência de Deus na vida deles. Essa mesma questão de adoração pode ser feita agora comigo e com você na tua vida, sabe como? Entra no teu quarto, derrama-se diante da presença de Deus. Esse é um momento muito interessante e quando você entende esse capítulo 4 aqui, você tenta memorizar. Quando você estiver nesse momento de intimidade entre você e Deus, entra no seu quarto, fecha a porta e agora, através dos olhos da fé, imagine que essa mesma porta que estava aberta para o apóstolo João seja algo que esteja aberto para você. E através dos olhos da fé você consegue entrar na presença de Deus. Olha só que interessante. E ali você consegue imaginar o trono de Deus, Deus sentado sobre o trono, aquele lindo arco-íris ali representando a misericórdia de Deus, permitindo que eu e você nos aproxime dele. E olha só que bacana, nesse momento, através dos olhos da fé, você consegue ver as 7 tochas acesas diante de Deus, 24 tronos sentados, e neles 24 pessoas vestidas de branco com coroas de ouro na cabeça. Nesse momento você consegue ver também os 4 seres viventes aí vestidos de branco, os 4 seres viventes, né, com rostos diferentes, cheios de asas, de olhos, proclamando santo, santo, santo é o Senhor. E nesse momento também você tem a oportunidade de se juntar a eles e também dizer santo, santo, santo é o Senhor e derramar a tua alma, a tua vida na presença de Deus em adoração. Muito bem, lembrando que eu falei para vocês aqui no primeiro episódio dessa série, que o livro de Apocalipse, todas as profecias e todas as promessas e todos os livros da Bíblia se encontram. Há uma questão para saber quem são esses 4 seres viventes. Será que a Bíblia já revelou alguma coisa a respeito desses seres viventes ou não? Se sim, vamos ver. Se não, não tenho que procurar, não é verdade? Mas, na verdade, o livro de Apocalipse ele se apresenta ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você encontra todos os livros ali dentro. Por que eu repeti Apocalipse? Porque o Apocalipse ele vai dançando a cada capítulo mais conteúdo sobre o próximo. Quer ver como? Por exemplo, nós falamos dos 4 seres viventes, onde nós possamos buscar atributos que parece na Bíblia descrever esses 4 seres viventes. Então assim, Jaqueline, vamos comigo lá no livro de Ezequiel. Exatamente, Ezequiel está no Antigo Testamento, né, antes do livro de Daniel. E aí nós vamos pegar o capítulo 1. Vamos pegar o capítulo 1. Será que a Bíblia já descreveu um pouco sobre as características desses seres viventes? Ezequiel, vamos pegar aqui, capítulo 1.
Vamos ler aqui. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 10, tá bom? Livro de Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 5 até o 10. Olha só o que a Bíblia descreve. E aí esse programa vai estar no canal aí Desbravando as Escrituras para depois você reforçar o seu aprendizado. Olha o que a Bíblia diz. Do meio dessas nuvens saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência eram esta. Tinha a semelhança de rosto, semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas e plana, de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinha as mãos de homens. Os 4 lados, assim todos os 4 tinham rosto e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma do seu rosto era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia e todos os 4. Agora você vê agora que o livro de Ezequiel descreve os 4 seres viventes e vem explicando que eles também têm rostos diferentes, mas será que em outro lugar da Bíblia também apresenta um pouco a característica desses seres viventes? Será que existe? Vamos ver se tem ou não? Venha comigo até o livro de Isaías, capítulo 6, e aí você vai entender. O livro de Isaías fica aqui para trás do livro de Ezequiel, você vai passando e você vai encontrando aí. Olha só, vamos pegar Isaías, capítulo 6, e aí nós vamos perceber se já há uma revelação também desses seres viventes. Olha só o que Isaías fala. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, tá bom? Olha só. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, sabe o quê? As mesmas palavras do Apocalipse, olha só. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Olha só que bacana, esses 4 seres, para muitos teólogos, inclusive para mim, nós cremos que esses 4 seres viventes representam toda a horte angélica celestial. Exatamente. Os anjos, eles foram as primeiras pessoas a serem comunicadas no momento em que o primeiro casal, Adão e Eva, pecaram. Foram seres que se encheram de tristeza, porque naquele momento a obra-prima da criação de Deus, que era o homem, caiu em pecado. Naquele momento, todos os anjos estavam, quem sabe, se perguntando como seria possível que o homem poderia ser readmitido na presença de Deus. Nesse momento, apresenta-se perante eles o nosso Miguel, o nosso Deus conosco, o nosso Jesus Cristo, antes de vir nessa terra, e revela para eles os planos da redenção. O livro História da Redenção descreve que os anjos quiseram se colocar no lugar de Jesus para dar a vida pela humanidade, e Jesus Cristo deixou claro que somente um Deus poderia morrer pela humanidade. Naquele momento, os anjos, quem sabe, abraçam o seu general, que é Jesus Cristo, e contempla tudo isso. Mas a eles foram dados a responsabilidade, a tarefa, o trabalho, a oportunidade de poder estar ao lado da humanidade, conduzindo e livrando do todo mal. Portanto, no plano da redenção, anjos de Deus também estão ao nosso lado, fazendo sabe o que, Nadir? Segurando em nossa mão, do nosso lado. Há momentos na nossa vida em que é possível sentir-se a presença de seres celestiais ao nosso lado, não é verdade? Exatamente. Esses seres celestiais encontram-se diante do trono de Deus para receber ordem direta de Deus de fazer sabe o quê? De cuidar de mim e de você. Amém? Capítulo 5 de Apocalipse continua dando continuidade ao capítulo 4 e ali mostra um momento de crise diante de todo o universo. Venha comigo, vamos voltar ao livro de Apocalipse. Quero mandar aí um abraço para Nadir, seu esposo também, é isso? Que Deus abençoe vocês, viu? É bom ter vocês aqui conosco. Vamos voltar então ao livro de Apocalipse, capítulo 5. Vamos lá? Então, olha só. Diz o seguinte. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Olha só, lembra que eu falei para você que um capítulo do livro de Apocalipse lança revelação
ou conteúdo para você começar a interpretar ou entender os próximos capítulos? Aqui está falando um livro com 7 selos. E você vai perceber que o nosso próximo programa, Alessandra, ele vai tratar exatamente dos selos, tá bom? E os selos já é revelado aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Então, quando você quiser entender um capítulo do Apocalipse, leia sempre o capítulo anterior do que você está lendo ali, tá bom? Então, olha só. Versículo 3 do capítulo 5. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, olha só, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Espírito Santo aqui, mais uma vez, ele é representado para nós de outra forma, tá bom? Através dos olhos. No capítulo 4, ele é representado para mim e para você através das tochas, lembra? Então vamos continuar lendo. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles, olha só que interessante, mais uma característica dos 24 anciãos, que revela que eles são representantes da humanidade. Tendo o quê? Olha só. Tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações do quê? Dos santos. Nesse momento, eles são representantes da humanidade. Lembra que quando Israel ia se apresentar ali diante do sumo sacerdote, cada tribo levava ali o seu representante, ou seja, o príncipe de cada nação levava a oferta com incenso, com aromas e tudo mais para oferecer pelas pessoas. Nesse momento, esses 24 anciãos agora, tendo harpa, tendo as taças de ouro, que estão cheias de incenso, que são as orações do santo, eles começam a cantar. Olha só, lembra que no capítulo 4, quem estava aqui cantando eram os 4 seres viventes e os anciãos, então entra nesse contexto de adoração, depositando as suas coroas e tudo mais, e o louvor agora, ali no capítulo 4, é pela criação. Eles louvam a Deus porque eles vieram à existência pela vontade de Deus. Aqui no capítulo 4, os seres viventes, os 24 anciãos e todo o universo louva a Deus. Sabe por quê? Pela redenção. Exatamente. Eles estão louvando a Deus, porque nesse momento, eu e você conseguimos, através do sangue de Cristo, o direito de estar na presença de Deus. Exatamente, é por isso que você e eu precisamos levantar da nossa mortidão espiritual e deixar que a glória de Deus seja uma realidade em nossas vidas, para que a humanidade possa ver Cristo em mim e em você. Amém? Vamos continuar lendo aqui, porque aqui é bênção pura, não é verdade? Olha só. Olha só, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo, olha só o que eles estavam dizendo nesse cântico, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes. Exatamente, você sabe por quê? Que nesse momento Jesus Cristo ele tem o direito de pegar o livro ali e ler e abrir, você sabe por quê? Porque ele conseguiu isso quando ele venceu na cruz do Calvário. Exatamente, quando Cristo morre por mim, Joelma, quando Cristo, Alessandra, ressuscita na cruz, ele tem um direito, exatamente, ele tem um direito de assumir o trono do universo. Nesse momento, você vê a reivindicação da realeza de Cristo. Quando ele fala aqui no versículo 5, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Exatamente. Lembrando que essa palavra que aparece aqui, leão da tribo de Judá, é uma referência, tá? É uma referência direta, o que nós chamamos de intertextualidade bíblica, é uma referência direta ao capítulo 49 do livro de Gênesis. Lembra disso? Ali no capítulo 49 de Gênesis, Jacó está, seus últimos dias de vida, ele reúne todos os seus filhos, e ele começa a dar uma bênção para cada um dos seus filhos. E nesse momento ele também faz uma bênção sobre a vida de Judá. Exatamente. E Judá passa a ser representante do Messias. Exatamente. Daquele que assumiria um dia para sempre o trono do universo. Quando Israel deixa de ter rei devido ao povo ser levado para o exílio no tempo babilônico, desse tempo de lá para cá, nunca mais um rei davídico da linhagem de Davi senta no trono, mas nesse momento
No capítulo 4 e o capítulo 5 mostra a entronização de Cristo ao direito de sentar no trono. Amém? Nesse momento, quando abre o livro, quando Jesus Cristo pega o livro, você lembra do que Moisés disse lá no livro de Deuteronômio, né? Quando alguém sentar em Israel, ele deve pegar o livro da aliança e o livro do direito do rei, e ele deveria ter sempre diante de si. Quando Jesus Cristo ele pega esse livro ele contém a história da redenção, ele conta a história dos povos aqui da terra e mostra cada passo que Jesus ia dar. Lembra que quando o livro é selado, significa que ninguém tem acesso ao conteúdo que está ali, ninguém poderia saber. Eu e você jamais poderíamos entender como aconteceu ou como iria acontecer a nossa redenção e salvação. Mas nesse momento, Jesus Cristo ele abre os selos para que eu e você possam entender o plano da redenção. Então, assim, Mércia, seja muito bem-vinda. Abre a Bíblia e vamos continuar lendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5. E olha só, o versículo 10 diz assim, ó. E para o nosso Deus, versículo 10 do capítulo 5, tá? E para o nosso Deus o constituísse reinos e sacerdotes reinarão sobre a terra. Você lembra que essa promessa foi feita lá para o povo de Israel, quando saiu do Egito, os hebreus ali, né? Que Deus falando que eles eram propriedade particular, eram reis e sacerdotes representantes, que essa promessa mudou para todos os crentes de todas as gerações que aceitaram Cristo como Salvador. Como é que eu sei disso? Lá em Pedro, lembra isso? Lá, eu não sei se é 1º ou 2º Pedro, mas acho que capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos reinos e sacerdotes. Nós somos propriedade particular de Deus, somos adquiridos pelo preço de sangue de Cristo. Entendeu aqui? Que eu e você, agora você precisa entender isso, tá bom? Eu e você fomos salvos somente pelo sangue de Cristo. Esse negócio de dizer que a graça, nós somos salvos pela graça, essa graça teve um preço. Esse preço só uma pessoa pôde pagar, foi Cristo. Então não foi de graça, tá bom? É de graça para mim e para você, mas não para fazermos o que quisermos, mas para poder tomarmos a decisão certa que é viver ao lado de Deus. Essa palavra cordeiro, ela aparece 28 vezes no livro de Apocalipse, 28 vezes, aí fazendo referência para Cristo. Somente uma vez no livro de Apocalipse, cordeiro não aparece para Cristo. Você lembra quando? Não? Eu vou refrescar agora sua mente, mas quando chegar nesse capítulo nós vamos entender. Capítulo 13 de Apocalipse, quando fala da besta que surge da terra. Lembra que tinha aparência como cordeiro? Aparência como cordeiro, mas não era cordeiro, tá bom? Quando se fala de cordeiro direto, é somente a pessoa de Jesus Cristo. E aqui diz o seguinte, é o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, de milhares e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostaram-se e adoraram. Esse é um momento muito interessante para mim e para a tua vida. O Salmo 150, versículo 6 diz algo muito especial. Todo ser que respira, louva a Deus. Lembra disso? Salmo 150, versículo 6. Tenta sempre memorizar versículo bíblico na tua cabeça para quando você estiver sem sono à noite, você e dizendo esses versos de cor, para que você possa encontrar conforto e paz para a tua vida, tá bom? Vai memorizando a palavra de Deus. Lembra o que o salmista Davi declara lá no Salmo, o que o salmista declara no Salmo 119? Guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Exatamente. Eu e você precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. E no momento de dificuldade, nós possamos sempre lembrar das promessas de Deus que contém nesse livro, para que eu e você não venhamos cair, tá bom? Muito bem, aqui agora tem algo especial. Aqui está dizendo que todo ser que é em cima no céu, embaixo na terra, estão louvando a Deus. Estão louvando a Deus. E você? Tem louvado a Deus? Tem dedicado a sua vida em louvor e adoração a Deus? Esse é o momento em que todo o universo, de forma voluntária, se entrega a Jesus Cristo e a Deus através do louvor, da adoração.
Conta-se de que os cientistas começaram a estudar as estrelas e perceberam que essas estrelas emanavam um som diferente. E eles começaram a perceber que em noites onde as estrelas brilhavam bastante, eles percebiam que, diante do reflexo da lua sobre o mar, as baleias também cantavam de uma forma espetacular. Eles então fizeram um apanhado desses sons. Começaram a pegar o som das estrelas e o som das baleias. E eles começaram a misturar esses sons. E esses sons eram tão bacana que eles não precisaram nem fazer mixagem. Mixagem é trabalhar os sons para que ele dê uma melodia que dê sentido para nós. Mas, lógico que estou falando de uma forma grotesca, que eu não sou músico, né? Mas eles juntaram esses sons, sons das diversas estrelas e o canto da baleia. E eles chegaram à conclusão de que, nesse momento, todos eles estavam louvando uma só música. E se sabe qual é a música em que as baleias, as estrelas estavam louvando? Não? Vou dizer para você. Quão grande és, meu Deus. Que bom que eu e você podemos entender nessa noite quão grande é o nosso Deus. Eu quero agradecer muito a você que tem nos acompanhado. Um abraço muito especial também aí para a nossa irmã Mercedes, que está com a gente aí, não é verdade, irmã Mercedes? Forte abraço, que Deus abençoe você. E também quero mandar um abraço especial para Damiana, exatamente, Damiana, que está na cidade de Lagoa das Pedras, de Rio Grande do Norte. Que Deus abençoe sua vida e todos os seus familiares também, tá bom? A você, meu amigo, este é o momento de entregarmos voluntariamente a Deus. Márcio Rodrigues, um abraço para você, para Clarinha, para toda a sua família aí, Andréia, Larissa. Sintam-se abraçados pelo poder do Espírito Santo e por toda a comunidade adventista aqui do bairro do Limão. Feche seus olhos e vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Senhor, porque diante da crise que surgiu diante do universo, que o pecado causou, entendemos que ali na sala do trono do universo surgiu também a esperança para toda a humanidade da redenção em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, cada um de nós erguemos a nossa voz, a nossa adoração a Ti, porque o Senhor nos dá a oportunidade de entender que em Cristo Jesus temos a remissão dos nossos pecados. Portanto, Senhor, salva-nos para o Teu reino, permita que a cada instante possamos erguer as nossas vozes em louvor e adoração ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor era, é e sempre será. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permite que cada um de nós, mesmo diante dessa pandemia, o Senhor permite que a Tua palavra alcance cada lar nessa noite para testemunhar do Teu poder que fortalece nossas vidas. Salvando, Senhor, para o Teu reino, é que eu te peço por Jesus. Amém. Está escrito de que a igreja ela foi constituída por Deus neste mundo e que as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. A igreja é eu e você. Enquanto existimos, enquanto respirarmos, precisamos viver de acordo, assim diz o Senhor. Você está ouvindo esta mensagem, é porque mais uma vez Deus te convida para permanecer ao lado dele. Aconteça o que acontecer, entregue a tua vida a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que você nos deu de poder estar com você. Um abraço especial para a Álida Clós, para o Renato, para toda a sua família. Lembra que o nosso encontro de estudo do livro de Apocalipse acontece todos os domingos às 19 horas aqui na página do Facebook. Ou você pode também acessar o canal Desbravando as Escrituras e ali você vai ter reprise de todos os programas que aconteceram. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.